hoje trazendo mais um tema polêmico que ouvimos aí recentemente, um caso na Bahia, onde uma unidade prestava ali serviços de padaria. E houve todo um transtorno no condomínio em relação, né, ao funcionamento do condomínio. E aqui a gente também sabe que existem alguns profissionais que usam realmente, né, a sua unidade, a sua casa, para trabalhar. Então a nossa dúvida existe alguma proibição para esse tipo de atividade dentro do condomínio, atividade profissional? Existe algum tipo de regulação? Ou a gente pode também incluir essas particularidades em regimento interno? Então, para esclarecer todas essas nossas dúvidas, o Dr. Wellington está aqui. Então, fala, doutor. Saudações condominiais. Estamos no nosso quadro Fala, doutor, semanalmente aqui no Papo Condominial, trazendo dúvidas, esclarecendo aí as principais perguntas dos nossos síndicos, nossos seguidores. Hoje estamos aqui mais uma vez com o Dr. Wellington. Muito bom, sempre participar, sempre à disposição. E hoje trazendo mais um tema polêmico que ouvimos aí recentemente, um caso na Bahia, onde uma unidade prestava ali serviços de padaria. E houve todo um transtorno no condomínio em relação, né, ao funcionamento do condomínio. E aqui a gente também sabe que existem alguns profissionais que usam realmente, né, a sua unidade, a sua casa, para trabalhar. São casos, muitas vezes, de pessoas que trabalham com salgados, que trabalham com bolos, né, docinhos, e ali usa a sua estrutura. Assim como alguns profissionais podem também usar a estrutura do condomínio, como é o caso aí dos personagens aí que muitas vezes moram no condomínio, mas também atendem tanto aos moradores como também a clientes externos. Então, a nossa dúvida existe alguma proibição para esse tipo de atividade dentro do condomínio, atividade profissional? Existe algum tipo de regulação? Ou a gente pode também incluir essas particularidades em regimento interno? Então, para esclarecer todas essas nossas dúvidas, o Dr. Wellington está aqui. Então, fala, doutor. Bem, de maneira objetiva, condomínio residencial, a destinação dele é residencial, né? Então, a partir do momento que se estabelece essa destinação, automaticamente não se permite atividades comerciais, porque se choca, são contraditórios. Sim. Então, esse caso da padaria, que foi instalada no empreendimento residencial, em que ela, eu diria aí, foi o exagero do exagero, Sim. Isso tem que ser proibido. É uma atividade comercial dentro de um condomínio residencial e que, inclusive, gera prejuízos ao condomínio, no que diz respeito ao trânsito de pessoas, no que diz respeito à perturbação do sossego, porque você imagina uma padaria sendo ativada dentro de um condomínio residencial, o quanto de transtorno... Movimentação. Então, isso tem que ser combatido e isso é proibido. Agora, situações que se torna mais difícil o meio de prova, por exemplo, um advogado, um contador, que usa da sua residência para exercer sua profissão de maneira silenciosa, de maneira que não estabelece um risco para o condomínio, de maneira que não prejudica o fluxo, isso não tem como se provar a violação a uma destinação residencial. Então, isso não tem. Não tem o que o síndico faça, infelizmente. Sim. Né? Agora, não poderia o síndico concordar e anuir com uma declaração que a junta comercial exige ou que a secretaria de alguma prefeitura exige, aí o síndico não poderia dar uma declaração dizendo que concorda com aquela atividade, que aí realmente abriria um precedente muito perigoso. Tá? E o caso do personal que você citou, esse caso eu diria que poderia ser praticado desde que não se utilizasse aquela área comum de maneira exclusiva. Sim. Ou seja, o personal que vai dar uma aula para o público interno do condomínio e não para o público externo, mas para o público interno, ele tem que saber que ele vai ter que conviver e vai ter que permitir que aquele espaço comum seja utilizado de maneira coletiva. Compartilhado com outras pessoas. Compartilhado com outras pessoas. Perfeito. Então eu diria, e faço aqui uma situação, que esse assunto do personal,
ele vai muito mais para a linha do político do que para a linha do jurídico. Sim, né? perfeito. Então, basicamente é isso. E no caso, doutor Wellington, daquelas pessoas que trabalham com importados, que trabalham ali, né, com cosméticos, maquiagens, e usam ali a portaria, né, para que entregue os produtos para as pessoas que compraram ou que recebam valores. Qual é a orientação? Bem, portaria não possui esse propósito. A portaria, ela tem um propósito de controlar o acesso, que eu diria comum, o acesso rotineiro, o acesso ordinário. Tudo que sai do ordinário e vai para a linha do extraordinário, como é esse caso, tem que ser proibido, tem que ser combatido. Muito bom. Muito obrigada mais uma vez. À disposição. Um abraço. Tchau, tchau.